Eu peço desculpa aos senhores aqui, mas tecnologia é assim, né? É coisa... Hã? Essa CPI está sendo boicotada de todas as formas. É seminário paralelo com o mesmo assunto, levando deputados daqui para ir debater lá, quando na verdade os deputados têm que estar... Está tendo um seminário da carceragem, aí, com papel bonito e tal. Eu não consigo entender isso. É umas coisas estranhas, parece que querem que a coisa não ande mesmo, porque um foco idêntico ao daqui. O Sérgio é palestrante. O Zaratini também. Por isso que eu estou segurando ele aqui. Eu só esqueci a algema para segurar ele aqui, porque não é possível. Eu estou segurando. Eu falei, faz sentido, né? A gente... E hoje, logo hoje que a TV Câmara está aqui conosco, viu, deputada Raquel? A TV Câmara está conosco aqui hoje, então... foi tão difícil eles virem aqui que hoje eu até nos sentimos até prestigiados. Mas é estranho isso, né? Tá mais bonito, tá mais... Cadê o som? Agora está sem o som ali. O sistema deve estar bloqueando o som aqui. É o quê? O sistema deve estar bloqueando, porque aqui eu estou na internet. Não está tendo áudio aqui agora. Tentamos a mídia, estava no pendrive, tudo testado. Eu digo aos senhores que testado aqui, inclusive. Mas você não daria para você comentar com as... Dá sim, então. Eu comento então. Eu tentaria só, aquele pendrive que eu entreguei ao senhor, doutor. Eu, particularmente, acho que o boicote sai daqui da comissão mesmo. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Mas eu peço bem atenção, porque vale muito a pena eu ver essa mídia aqui. Presidente. Hein? Na internet? Ou no pendrive? Não sei. Tá bom. Tudo bem. Já tem bastante deputado aqui. Presidente. Oi. Queria apenas aproveitar esse intervalo forçado para registrar a presença do secretário de Segurança Pública do Estado, secretário de Justiça do Estado de Sergipe, Antônio Hora, que está aqui atrás, e o diretor do Sergipe, também do Estado de Sergipe, que também está para a CPI. Muito obrigado, sejam bem-vindos aí. Valeu. Presidente, só... eu vou aqui na saúde só e já volto aqui, presidente. Tá? Só para aqueles deputados que chegaram agora, para informar que esse projeto é o projeto da terceirização e aonde em vários presídios eles já estão atuando. Os números que ele apresenta aqui são números realmente que nós temos que ver com bons olhos. Por isso nós estamos aqui tendo a paciência aí de tentar ver se vai acontecer. Presidente, além da Reviver, tem outras empresas no Brasil? Não, em seguida nós vamos ouvir são os outros dois convidados, são pessoas também relacionadas ao assunto terceirização. Por favor. Bota o outro, né? Passando como o deputado sugeriu ali. Ô, senhor Daí, nós vamos fazer o seguinte, para a gente, enquanto vocês tentam dar um jeito aí, eu acho, então, eu vou passar para o outro convidado e é o tempo de ver se consegue... Perfeito, então. Não é melhor assim? Perfeito. E ao final da fala dos outros dois convidados... Pronto, agradeço. Espero que tenha resolvido, porque nos interessa muito. Eu agradeço. Acho que é um encaminhamento bom esse aqui. Perfeito.
Aí, ó, já estão dizendo que é a terceirização da Câmara, tá vendo como é que está funcionando? Bom, então nós vamos... O Coronel Carlos, né? Coronel Carlos Alberto está aqui. Nós vamos então ouvir o Coronel Carlos Alberto, que ele... O senhor vai usar também... Eu quero convidar também o doutor Ciro, para já ficar à mesa aqui também, que será o nosso próximo palestrante. O senhor vai usar algum meio de... Vai? Pois não. O Odair me convidou para conhecer o sistema. 3 anos antes de eu ser deputado. Aí. Como é que vai? Tudo bem? O microfone está aqui, ó. Gente, mas está danado, né? Érica, vem aqui, dá um jeito aqui, porque o negócio aqui é a terceirização, que não está funcionando nada. Quarteiriza aí. Então vamos ouvir o Coronel Carlos Alberto. Por favor, Coronel. Senhor presidente, senhores deputados que integram a comissão, assistência em geral, registro minha satisfação em estar presente nessa audiência que reputo ser de máxima importância diante de um tema tão discutido, um tema que impacta por demais a vida e a sociedade nesse país, muitas vezes relegado a segundo plano, e aqui eu já faço um registro, senhor presidente, os problemas que estão acontecendo não são da CPI, são do sistema prisional. O sistema prisional tem essa marca de sempre ficar a reboque ou ficar em segundo plano de todas as discussões importantes e estratégicas, inclusive nos estados, sendo confundido muitas vezes com um apêndice que não merece toda a atenção. Entretanto, os seus impactos, as suas consequências atingem diretamente a segurança pública e a vida das pessoas. Então, a minha satisfação, o meu agradecimento em poder falar um pouco sobre o sistema prisional, especificamente sobre o modelo de gestão compartilhada, sob a ótica do gestor público. Tivemos uma abordagem agora há pouco sobre a ótica da empresa, daquele que fomenta esse tipo de atividade, que não é tão recente, que já está incorporada no cenário de diversos países no mundo, que no Brasil já tem uma atividade com mais de 20 anos, que encontra ainda muita resistência na sua aplicação, em razão do desconhecimento, em razão de alguns mitos que foram criados, relacionados a custo, relacionados à ilegalidade, relacionados à competência do privado em atuar junto ao público na gestão de atividades próprias do Estado. E se tratando de parceria público-privada, é preferível usar o termo gestão compartilhada ou as parcerias público-privadas, ao invés do termo terceirização, em razão desse termo representar a transferência total das atividades do Estado para o setor privado. Na gestão compartilhada e nas parcerias, essa transferência é parcial, totalmente admitida pela lei. Então, do ponto de vista do gestor público, vamos começar a mostrar a realidade encarada e vivenciada na gestão plena do Estado. Esse dado do DEPEN, esse dado consta no site do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional. Consta uma população carcerária de 581 mil presos no Brasil e um déficit de vaga perto de 230 mil vagas. Um dado irreal. Nós pudemos ver há pouco que essa população já passa dos 700 mil. Isso demonstra, de uma forma muito clara, a falta de entendimento do órgão nacional responsável pela política nacional penitenciária. Esses dados são do próprio site do DEPEN. Vejam a realidade, senhores, que encara hoje o gestor público. Unidades prisionais superlotadas e a cada dia recebendo mais presos, que vão viver em condições
piores a cada momento do que aquela condição que hoje já vivem os nossos presos. Escassez de recursos. Os parcos recursos destinados à política penitenciária nos estados, além de serem insuficientes, eles são mal utilizados devido a gestões deficientes, devido a uma série de problemas, burocracia na aquisição de todos os materiais necessários para a gestão penitenciária nos estados. Escassez de servidores penitenciários. Um dado simples de Alagoas e que não é diferente dos outros estados do Brasil. Apenas 40% dos servidores penitenciários do estado de Alagoas são concursados. Os demais são servidores precarizados. E isso é uma realidade presente no Brasil todo, ferindo grotescamente a legislação. Descumprimento das demandas dos órgãos que compõem a execução penal. Diariamente nós recebemos, enquanto gestores, demandas do Ministério Público, da Defensoria, da Justiça, e essas demandas não são atendidas, causando um prejuízo imediato ao preso, que muitas vezes extrapola, e isso é comum de acontecer. Muitas dessas pessoas que estão presas hoje, levando esse número acima dos 700 mil, poderiam já ter sido soltos ou poderiam estar cumprindo sua pena no outro tipo de regime, ou semiaberto, ou mesmo no regime aberto. Mas devido ao descumprimento dessas demandas, os estados não conseguem, a administração penitenciária não consegue efetivar essa informação e levá-la às instâncias da execução penal. Violência e maltrato da população carcerária e seus familiares é outro fator preponderante e acontece ou ocorre na maioria dos estabelecimentos penais no Brasil. Baixa qualidade na prestação de serviço, decorrente desses fatores assinalados anteriormente. Descumprimento da legislação penal e a baixa prioridade na gestão estatal. Essa baixa prioridade se verifica de todas as formas. Como iniciei a minha fala, o Estado não prioriza o sistema penal, encarando muitas vezes como um repositório de seres humanos, olvidando que essas pessoas voltarão ao convívio social e, em voltando, estarão escolarizados para o crime. E o que fazer diante desse cenário? Quais alternativas se mostram eficazes para que o Estado possa fazer frente a essa demanda crescente? Nos 5 anos de gestão frente ao sistema prisional alagoano, participamos de diversos eventos e conhecemos a realidade de diversos estados. O modelo, no meu entendimento, que mais se adequa à realidade brasileira, que mais se adequa à qualificação do Estado, é a cessão de parte dessas atribuições hoje do Estado, principalmente a provedoria dos serviços, das assistências, da assistência material, da assistência médica, saúde, jurídica, ao setor privado. E como é que isso se processa? Através da gestão compartilhada, onde o Estado transfere de forma parcial, né, poderes e delegações ao parceiro privado, mediante a celebração de um contrato, através de uma licitação, prevista na lei, seguindo todos os rigores no ordenamento jurídico brasileiro. E como fica o papel do Estado diante dessa parceria? O Estado fica salvaguardado com sua tutela. Aquilo que é inerente ao Estado, aquilo que é indelegável, permanece totalmente sob o encargo do Estado. A segurança externa das unidades prisionais, a atividade dos agentes penitenciários na condução, na escolta e nas intervenções, quando necessárias, nas unidades prisionais, que são regidas pelo modelo de cogestão, permanecem inalteradas, seguindo o ordenamento jurídico. O particular atua na provedoria dos serviços, aquilo que o Estado não tem condição nem pessoal e ainda enfrenta todo um senão de burocracia para adquirir. Manutenção das unidades prisionais,
um grande problema que afeta diretamente a vida e a socialização dessas pessoas. O Estado demora anos para construir e demora mais ainda para reformar e manter essas unidades em perfeito funcionamento. Quais os objetivos? Quais os objetivos da gestão pública quando ela concede parte da administração penitenciária ao privado? Principalmente a busca da eficiência. A busca da eficiência do serviço público deve ser o norte principal nesse processo de cogestão prisional. Otimização dos investimentos do sistema prisional. Acabei de falar que o Estado utiliza muito mal o seu recurso. Falta pessoal, falta capacitação, falta projeto. Então, com a parceria público-privada, com a gestão compartilhada, um dos objetivos prementes é a otimização desses investimentos que já são escassos e, quando mal utilizados, representam um risco muito grande à vida dessas pessoas. Redução dos gastos públicos, evitando desperdícios. Humanização do sistema prisional. Várias pesquisas apontam que o Brasil possui um dos sistemas prisionais mais cruéis do mundo. Nossas penitenciárias são associadas a verdadeiras fortalezas, calabouços. E isso nós percebemos claramente, somente essa verdade, ela fica quase que invisível aos olhos da população brasileira. Mas elas se revelam nos momentos de crise, como tivemos há pouco tempo, um episódio mostrado para todo o Brasil. Promover a ressocialização do apenado. No Brasil, falar em ressocialização de preso é uma utopia. A ressocialização, ela não ocorre, não tem como ocorrer no interior de uma unidade prisional. Durante o cumprimento da pena, o preso, ele receberá capacitação, receberá educação para estar pronto, estar apto a voltar ao convívio social, de onde se dará efetivamente o seu processo de ressocialização. Se ele não tiver esse suporte, e isso ocorre em mais de 90% das unidades prisionais do Brasil, ele não encontra no seu retorno nenhuma condição de voltar ao convívio social, acarretando o aumento da reincidência. E como bem colocou o expositor anterior, normalmente, via de regra, o crime que o indivíduo vai cometer após a liberação do sistema prisional é de maior potencial do que aquele originariamente cometido. Como toda atividade da vida, existem correntes contrárias e correntes favoráveis ao processo de terceirização no Brasil. Do que a gente pôde coletar nesses anos, as maiores críticas ao processo de terceirização, de cogestão do sistema prisional brasileiro, isso não é só no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos também passou por esse mesmo fenômeno, há uma crítica muito grande à margem de lucros das empresas que atuam no sistema prisional. Ora, mas um desconhecimento, muitas vezes, das pessoas que defendem essa tese, porque todas as prestações, todas as atividades desenvolvidas pelo privado estão previstas e catalogadas nos contratos, nos termos de referência, de forma transparente para que o gestor público possa não só fazer o seu juízo de custo, mas também fiscalizar a execução de cada contrato. Elevado custo financeiro de um preso instalado num presídio de gestão compartilhada. Essa comparação, ela tem sido feita no Brasil de uma forma muito injusta, porque comparar o custo de um preso nas condições subhumanas em que ele está diante de uma unidade prisional gerida apenas pelo público, com superlotação, com falta de material, com falta de assistência, não há parâmetro para comparar esse custo num preso que cumpre pena numa penitenciária ou no estabelecimento penal gerido por uma cogestora, onde os critérios já estão pré-definidos e são respeitados. Por exemplo, não pode ultrapassar o limite
de presos, a capacidade de presos na unidade que está gerida pelo parceiro privado. É a coisa mais comum nas unidades geridas pelo Estado. No mínimo 50% de excesso em qualquer unidade prisional que os senhores tiveram a oportunidade de visitar no Brasil. Então, esse comparativo ele é injusto. Há de se comparar o seguinte: quanto o Estado gastaria para oferecer as mesmas condições que são oferecidas numa unidade cuja gestão é compartilhada? Aí, certamente, nós verificaríamos que esse custo seria maior do que o modelo atual. Transferência da atividade da execução da pena a uma empresa privada, sendo atribuição indelegável. Isso já foi também amplamente apresentado pelo expositor anterior. A lei prevê essa possibilidade, desde que o Estado não abdique daquilo que é sua função principal, daquilo que é indelegável. Argumentos favoráveis ao modelo de gestão compartilhada. Modernização e transparência na gestão, aproveitando a expertise do setor privado. Eu acredito que não só no sistema penitenciário, mas em diversos outros setores da gestão pública, das funções do Estado, isso já ficou comprovado quanto aos benefícios que o privado traz para o setor público. Cumprimento da lei de execuções penais, porque no modelo compartilhado, além da fiscalização do Estado, do contrato, todos os outros órgãos que integram a execução penal são também fiscalizadores do efetivo cumprimento dessa premissa. E muitas vezes o Estado, em sua gestão plena, não consegue, muitas vezes não, em nenhum caso consegue atender plenamente a execução penal. Celeridade frente às demandas dos órgãos que compõem a execução penal. Outro fator importantíssimo. Uma unidade gerida pelo setor privado, as respostas são praticamente imediatas. Controle eficiente dos processos prontuários de vida carcerária dos apenados. O Brasil, pasmem os senhores, apesar daquele número estratosférico de presos, não possui um cadastro nacional de presos. Não possui. Várias tentativas foram viabilizadas nesse sentido, mas a União ainda não conseguiu disponibilizar para os estados, e esses outros, em sua maioria, não dispõem de sistemas, de softwares que lhe deem o controle absoluto da sua população carcerária. O que acontece tranquilamente junto à iniciativa privada, que tem condição de desenvolver softwares, sistemas capazes de promover esse controle. Eficiência na provedoria da assistência material, educacional, médica, jurídica e profissional. Aumento da segurança das unidades prisionais. É outro fato reconhecido. E essa segurança, eu não estou restringindo apenas a segurança física, mas a segurança alimentar, a segurança médica. Uma unidade gerida pela iniciativa privada, ela tem pelo menos o quádruplo de pessoas, de servidores, né, isso dentro de toda a sistemática de servidores, desde o agente penitenciário, o agente de monitoramento, o médico, o especialista, as equipes multidisciplinares que atuam na unidade prisional, ela tem pelo menos o quádruplo de pessoas para realizar essas tarefas. Tratamento digno e humanizado aos apenados. Isso é uma premissa. Diminuição das injustiças comumente praticadas nas unidades prisionais. Caso típico de Alagoas, nós temos 7 unidades sob regime de gestão plena e uma unidade sob regime de gestão compartilhada. As denúncias, os maltratos, as agressões são praticamente zeradas quando se trata de uma gestão compartilhada. Diminuição dos índices de reincidência criminal. Outro dado fundamental e norteador desse projeto. Aumento dos índices de ressocialização. Isso ainda é um desejo. Eu não vejo ainda um dado seguro que me demonstre isso, porque é necessário que o Estado, a gestão do Estado e as empresas que fazem esse trabalho de cogestão,
elas encontrem uma fórmula de mensurar isso. E essa mensuração só é possível após o cumprimento da pena no regime fechado. A gente pode fazer uma associação em relação à reincidência. Ora, aquele preso que passou por unidade de cogestão, ele tende a não reincidir, isso é fato. Mas isso não pode significar que ele foi ressocializado. É necessário um acompanhamento e aí, presidente, podemos pensar na ampliação da atividade das empresas que realizam cogestão, no sentido de disponibilizar algum outro serviço que possa munir o Estado dessa informação, através de gerências de reintegração social ou projetos de reinserção desse indivíduo que cumpriu pena nessas unidades. Por fim, deixo algumas reflexões no sentido de que urge que a União estabeleça, normatize em lei específica a atuação das empresas prestadoras de serviço, no sentido de que isso não vire um comércio e que pessoas que não têm suporte ou que não têm conhecimento do assunto utilizem essa modalidade para oferir benefícios pessoais. Ampliação da área de atuação das empresas prestadoras de serviço na gestão prisional, atuando na fiscalização e cumprimento de alternativas penais e do regime semiaberto. Isso no momento em que o Brasil apresenta esse crescimento da população carcerária, as alternativas penais e o regime semiaberto se mostram uma alternativa muito clara para o desencarceramento, para a diminuição dessa população. Entretanto, requer controle, entretanto, requer fiscalização. Eu acredito que as empresas que gerem de forma compartilhada, elas também, as empresas privadas, também poderiam atuar nessa área. Fomentar a maior celeridade do Departamento Penitenciário Nacional, um órgão que integra o Ministério da Justiça, responsável pela política criminal no Brasil, mas que, infelizmente, é um órgão limitado e que não consegue dar as respostas que o Brasil precisa e que os Estados precisam. E, por fim, senhor presidente, a definição de uma política prisional nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Carlos. E como nosso último convidado, também sobre o tema de ressocialização, de terceirização, perdão, nós vamos chamar agora o nosso promotor, Dr. Ciro Eduardo Blatter Moreira, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas. O áudio do Odaí conseguiu consertar? Ainda não? Senhor presidente, senhores deputados, componentes da mesa, primeiro, em nome do Ministério Público, eu agradeço o convite de vir compartilhar um pouco da nossa experiência. Experiência essa dupla no seguinte sentido. Primeiro, na linha de frente, na execução penal, no estado de Alagoas, há 6 anos. Segundo, mais recentemente, na academia. Eu estou me dedicando a nível de mestrado, no momento, sobre o tema. É um tema que eu até perguntava ao presidente quanto tempo eu teria, é um tema que seguramente vai virar uma tese, porque dada a complexidade que é o sistema carcerário brasileiro. Tive a oportunidade, vou comentar isso rapidamente, de fazer uma avaliação do sistema carcerário americano. Nós tivemos, dentro do programa do ILRV, tivemos durante 30 dias nos Estados Unidos fazendo essas comparações. Vou tentar, na verdade essa apresentação se originou de um artigo que eu escrevi, primeiro vamos pontuar. A população carcerária
dos últimos 20 anos vem crescendo em proporção geométrica. Isso quer dizer o seguinte: acabou-se a época que aquelas pessoas nas cidades menores, não vou falar nem no eixo Rio, São Paulo, Brasília, mas de Minas, por exemplo, Espírito Santo, onde as pessoas se sentavam na calçada para conversar e para ver televisão. Esse tempo acabou. Na verdade, acabou. O perfil dos criminosos mudou. Hoje nós temos, principalmente nas grandes organizações criminosas, perfis mais cultos, gregários e com objetivos bem delineados. Acabou aquela época romântica do elemento que abria a sua bolsa com a gilete para levar a carteira. Esse período acabou. E nós temos que claramente enfrentar isso. Muito bem. Dentro de um breve sumário, eu vou fazer essa introdução, depois eu vou falar de um breve histórico, posicionando as administrações prisionais no estado de Alagoas, que é onde a gente vem atuando. Vou falar rapidamente sobre o modelo de cogestão ou gestão mista no Brasil e nos Estados Unidos, a parte de trabalho, saúde, cuidados em geral, rapidamente uma passagem sobre custos e resultados, discussão de diferença, que existe sim, como o Luna falou, existe uma discussão na academia. Né? A academia, a nível de mestres e doutores, tem discussão sobre legalidade ou não dessa terceirização. E no final, nós vamos fazer aí menos do que conclusões, alguns pontos para reflexão. Em 1990, nós tínhamos 90 mil presos no país. Em 2012, passamos para 549 mil. Hoje, como o Luna falou, está perto de 600 mil. Progressão geométrica. O Estado está mais encarcerador? Em parte. Em parte está. Mas os números, que são muito parecidos, os números que o Odair apresentou e que o Luna apresentou, são números públicos. Seja do próprio DEPEN, seja do CNJ, seja do CNMP, que talvez hoje seja a base mais completa de dados que tem sobre o sistema carcerário. Essa evolução, né, e vai se vendo ali, anualmente, de 90 para cá, como os picos onde houveram maior aprisionamento. Na verdade, o termo que o Luna não usou, mas que é o que provavelmente ele estava procurando, é masmorra. É masmorra. Os senhores, eu acompanhei, termina, presidente, que eu conheço mais cadeia do que eu gostaria. Passei bastante tempo no crime, na fazenda pública e nos últimos 6 anos na execução penal. Época que o Luna foi secretário, em 4 ou 5 anos, né? E a gente viveu muito esse problema. Quando se tira a dignidade da pessoa humana, a coisa começa a complicar. Na hora que eu coloco 20 pessoas, onde cabem 4, não se pode exigir daquele cidadão comportamentos normais. Então, o primeiro grande princípio que eu acho que é descumprido é o princípio da dignidade humana, que rege a Constituição. Então, se o cara é obrigado a dormir na latrina e e isso também é uma verdade, a partir das 17 horas, na hora que é dado tranca nas prisões, o Estado perde o controle. É verdade. Eu falo muito tranquilamente enquanto Ministério Público. Durante o dia existe um certo controle. Agentes penitenciários, policiais, o que seja. Mas a partir do tranca, não. A partir do tranca, as lideranças, os xerifes, as orcrins, passam a dominar. E a partir daí, quem garante o quê?
ninguém garante nada. E todo tipo de atrocidades pode acontecer. Muito bem. Um dado interessante, né? Nesse mesmo período de crescimento, a taxa de natalidade no país foi 12%. Em Alagoas, 10,5%. E o encarceramento, 113%. Então, foi mais ou menos no dado que o Odair falou. A continuar esse modelo, vamos botar grade nas cidades. Não vai ter onde botar preso. Mais grave do que isso, senhores, é o seguinte: é o ciclo criminal. É aquele número que ele apontou e que eu vou apontar também. Uma reincidência de 65%, 70%, quer dizer, de cada 10 pessoas que saem, 7 retornam, via de regra, com delitos mais graves. Né? Eu acho que nós temos todos que refletir, por exemplo, o que vem acontecendo no Rio de Janeiro, onde o cidadão vai andar de bicicleta, não reage ao assalto, e aí leva 4 facadas. Ele não reagiu. Ele não reagiu. Se tivesse reagido, não reagiu. E aí? Não reagiu. Ok. Já mudou alguma coisa desse quadrinho aí, do CNJ, né? Agora mudou uma metodologia de juntar regime semiaberto, aberto e tal, mas na visão de junho de 2014, éramos o 4º país. Estados Unidos, ok. Praticamente 1% da população está presa, né? Tem 2 milhões e 400 mil presos na tranca e tem mais 7 milhões e meio monitorados, de formas diretas e indiretas, através dos oficiais de condicional, né? Que, mais ou menos uma polícia penitenciária. Muito bem. Se a gente prende muito e não consegue baixar a violência, tem algum problema. Porque, em tese, vamos pegar alguns estados. O Espírito Santo, onde nesse momento eu estou fazendo o meu mestrado. O Espírito Santo subiu de 7 mil presos para 13 mil. E continua disputando com Alagoas o estado mais violento do país. Então, isso precisa ser raciocinado. O panorama brasileiro, né, mais ou menos 600 mil presos para 350 mil vagas, prisões domiciliares, hoje está em torno aí de umas 180 mil, com déficit de mais de 300 mil. Na verdade, ou se adota aquilo que o Luna falou, ou vamos caminhar para o caos. E nós estamos na linha de frente, nós estamos vivendo com o preso lá. A hora do tranca, senhores, e os senhores estão convidados, o dia que quiser, presidente, se o senhor quiser ir ver um tranca em Alagoas, é uma hora deprimente. Eu vi que boa parte dos senhores são policiais, são militares, é deprimente. Botar os presos para dentro das celas às 5, 6 horas da tarde é uma operação de guerra. Via de regra, bomba, tiro e cachorro. Porque não entra. Porque não entra. Simplesmente não entra. Polícia, Justiça e Sistema Penal. Quanto mais as polícias forem eficientes, mais ineficiente será o sistema prisional. Claro, claro. Em Alagoas agora, o governador, a segurança pública está sendo gerida por um membro do Ministério Público, o doutor Alfredo. O doutor Alfredo conseguiu baixar os índices aí de homicídios nos primeiros 3 meses razoavelmente em torno de 30% essa queda. Polícia Militar na rua, Polícia Civil na rua, prendendo. O sistema está estourando. É inversamente proporcional.
E é um ciclo. Ele entra, tem todo um custo, o custo de polícia, o custo da justiça, lato sensu, e o custo de ser prisional. Para esse mesmo elemento sair, reincidir e fazer novamente o ciclo. Então, a discussão é barato ou é caro? É melhor investir para ele não voltar ou deixa assim mesmo? Uma taxa que varia aí de 60% a 70%, dependendo do estado, dependendo das condições. Em Alagoas, chega-se a ter um pico na unidade de entrada do sistema de 168%. Isso não é digno. Isso não é digno. Aí, tá bom. Aí conversei com o juiz de execuções penais. Doutor, vamos impedir de entrar preso. Bota onde preso? Não prende? Não prende? Inviabiliza o Estado de Direito? Aí, não, então recebe. 168%. Os mais fortes, os xerifes, os traficantes mais fortes, definem o que faz no módulo. Onde é que fica a dignidade humana? Não fica. Não fica. Vai exigir o quê dele? Eu não acho que preso é bonzinho, não. Absolutamente. Mas, convenhamos, não ter o mínimo, não é admissível. Existe um erro macro. Talvez naquilo que o Luna falou. Hoje, eu falava com o presidente, o DEPEN deveria ter uma função muito maior e muito mais importante do que ele tem. Não adianta ter 4 presídios federais que recolhem 1.000 presos. Nós temos 600 mil. Então, também não adianta. Eu estou tendo essa oportunidade de ver na própria academia as teorias abolicionistas. Vamos liberar a droga, aí vai soltar 50%. Vamos soltar não sei o quê. Não é assim. Porque enquanto o sujeito está consumindo a droga para ele mesmo, se prejudicando a si próprio, está tudo bem. E quando ele está indo em cima do terceiro? Quando ele está descendo para o asfalto? Então não é simples, é uma situação, é um argumento complexo. Muito bem. Rapidamente passando, eu estou fazendo essa digressão rápida sobre Alagoas para chegar no ponto que está sendo a experiência de terceirização em Alagoas. A Polícia Civil mais ou menos administrou os presídios até 80 e poucos, delegados de polícia que tocavam. A Polícia Militar, a partir de 80, entrou, né, e vem hoje, em parte, hoje como uma subsecretaria. Eu acho que foi equivocado o governo. Antes existia uma Secretaria de Administração Penitenciária, que o novo governo extinguiu e colocou na Segurança Pública, mas parece que vai voltar atrás. Mas, ok, em parte, o subsecretário é o Coronel Marcos. Em 2007, houve uma primeira tentativa de passar para os agentes penitenciários essas administrações, que não foi uma boa escolha, na minha avaliação. Primeiro, porque era uma classe muito recente, chegaram ao serviço público, não tinha ainda uma cultura de serviço público, uma cultura de trato com preso, não estavam prontos para isso. E, em 2013, iniciou-se, mais ou menos em 2013, o cogestão em uma das unidades, das 8, uma das unidades. O modelo brasileiro é um modelo, muito enfocado nessa visão privatizante, né, neoliberal, como chamam, de 80, né? Existe claramente uma diferença entre privatização e cogestão, isso o Luna também falou, né? Privatizar é uma coisa, desde construir da base e tal, e faz depois a administração por 25 ou 30 anos. E a cogestão não é isso, a partir de uma construção ou de um momento, entra a empresa e faz a administração
normalmente por 4, 5 anos, ok, o tempo que for acertado. Mais ou menos na ordem econômica, artigo 170 seguintes ali, tem embasamento na própria lei que ele também falou, na 1179. O grande diferencial que eu acho em termos de cogestão é a parte de hotelaria e suporte. Né? Colchão, roupa, toalha, comida, assistência médica, odontológico, jurídico. Esses 2 itens aí, eu vou trazer uns gráficos para os senhores, um pouquinho mais para frente, que é dispar, são dispar. Enquanto um reeducando num presídio administrado pelo Estado consegue se entrevistar com um advogado 2 vezes ao ano, mediamente, dentro de um modelo de cogestão, ele se entrevista 11 vezes. Então, isso nós vamos olhar um pouquinho para frente. Eu não tenho dúvidas, eu em particular, não existe qualquer tipo de vício em relação à terceirização de hotelaria e suporte. Eu não vejo o menor vício legal disso. Vício são das ações do poder que eventualmente estivessem violando o poder punitivo do Estado. Que não é o caso, na medida que processos administrativos disciplinares, regressões, progressões, tudo isso continua sendo do juízo de execução, do juízo competente, passando pelo Ministério Público, Defensoria, tem todo o aparato mantido. A discussão que era em relação à disciplina interna, manejo de internos. Né? Porque existe um manejo interno. Tira lá para trazer o advogado, tira lá para fazer isso, aquilo. Então, existia uma corrente que discutia isso. O nosso entendimento, como existe um diretor de disciplina efetivo, concursado, e que controla isso, ele está legitimando isso. Essa é a nossa visão. Agora, ele não pode punir, ele não pode fazer uma portaria punindo ninguém. Ele não pode mandar para o isolamento ninguém, ele não pode trocar ninguém de cadeia. Isso ele não pode fazer. Posição do tribunal, tem 2 posições recentes de tribunal. TST, agora, de 2014, sobre terceirização, especificamente numa ação civil pública do MPT, entendendo que é legal esta terceirização dessa atividade. E uma segunda do STF, mais genérica, falando sobre terceirização, meio, fim, atividade, meio, atividade, fim. Modelo americano. Modelo americano, também rapidamente, muito interessante, né? Os sistemas de prisões não mudaram muito ao longo aí dos séculos, não, né? Começou lá atrás no pensilvânico, isolamento total, passou para o albaniano, depois passou para o montessoriano, depois passou para o progressivo, que é o que mais ou menos a gente hoje ainda atua. Mas com parte do pensilvânico, que é o RDD. Na hora que eu faço o isolamento total, né, que se não bem administrado, pode conduzir até sequelas mentais de grande porte. Deixar uma pessoa que era a base do sistema pensilvânico, deixar uma pessoa 24 horas sem falar com ninguém, nem com o carcereiro, jogava comida para ele lá, ele teve uma taxa aí de mais de 50% de pena. Não que eu acho que o RDD está errado, para algumas pessoas tem que ter. Porque se a cadeia comum não tem jeito. O Estado, de alguma maneira... Aliás, assim, termina que para fundamentar isso tem que voltar lá atrás. Né? Para que o Estado foi constituído? O Estado foi constituído para quê? Cada um abriu mão, voltando lá em Rousseau, etc., lá nos sociólogos e filósofos, é o grande contrato social, aqueles que descumprem o contrato social assinado, né? Eu tenho um colega que diz, não, mas eu não fui consultado se assinei o contrato social ou não. Paciência, assinamos e o Estado está aí para isso, cada um abrindo um pouco de mão de liberdade para obter.
Já fui acionado aqui pelos 5 minutos, vou correr. Então, no modelo americano, a partir aí do século XIX, começou a haver alguns, não exatamente como gestão, mas como propriamente terceirização. Não é uma boa forma de comparar, porque a justiça opera de forma diferente. Ela entrega o sentenciado, seja ao Estado ou seja ao terceiro, com a sentença e cumpre. Você não tem exatamente em alguns estados a figura do promotor, do juiz de execução, etc. Com arrendamentos, alguns casos de privatização. Em 2012, tinham mais ou menos 170 mil presos. Era considerável um negócio rentável lá. Até porque o custo varia de 3 a 4 mil dólares, contra um custo aqui de $1.000 e poucos. Essa é a relação. Basicamente, são números de atendimentos de um dos presídios de Alagoas. Eu vou pular só essas tabelas e vou para os gráficos, que elas sinalizam melhor. Repara, assistência jurídica. Se a gente olhar no presídio estatal, mais ou menos em torno de 20% dos presos tiveram um atendimento jurídico adequado, né? Aí a gente pode ver, janeiro, 21, 23, 12 e tal. No presídio de São Mateus, que no Espírito Santo, que é um presídio terceirizado, é um presídio de cogestão, e no presídio Agreste, 93% dos presos tiveram algum tipo de assistência jurídica, 95% no Agreste, e isso se alongou durante o ano. Então, só esse quadro como assistência jurídica mostra assim, a deficiência do Estado nessa prestação de serviço, né, que está na lei. Tudo isso que ele está falando está na lei de execução penal. Assistência médica. Eu parto de 19% num estabelecimento público e chego a 169% no Espírito Santo, em São Mateus. Odontológico, de 15% a 39%. Odontológico está ruim para todos, né? Tanto para a cogestão como para o público. Assistência social, vai de 14 para 244, assistência ao preso, à família, etc. Interessante, rapidamente, essa comparação. 95%, em média, dos presos em São Mateus tiveram atendimento jurídico, 90% no Agreste e 22% no público. 122, médico e enfermaria, 113 e 23. 40, 33 e 13. Assistência social, 219, 96 e 16. Reinterpretando esse número, dá isso aqui. Em média, em São Mateus, um preso durante o ano foi 11,7 vezes atendido por um advogado. No PA, 11,14 e no estatal, 2,68. Ele se entrevistou com um advogado 2 vezes no ano. Médico. O preso, em média, em São Mateus, 15, 16 vezes, no Agreste, 12 vezes, 2 vezes no público. Odontológico, todos ruins. 4 vezes no São Mateus, 3 no Agreste e 1,5 no Baldomero. Custo, mais ou menos. Hoje em dia, um preso custa mais ou menos 2.400 num presídio público, no estado de Alagoas, mais ou menos na cogestão 3.500, e o custo médio ponderado é 2.640. Na hora que eu faço a conta, com todos os presos que estão no público, multiplicado pelos presos que estão e o preço no cogestão, eu chego a isso aí. Agora, a grande pergunta que tem, isso é custo ou isso é investimento? Porque na medida que eu não dou educação, não adianta botar o cara na cadeia e botar bola para ele costurar. Onde é que ele vai costurar a bola quando ele sair? Eu acho que é investimento. Até porque você está prevenindo
a segurança da sociedade, você está prevenindo a retomada daquele ciclo de polícia, justiça e sistema carcerário. Tem discussões acadêmicas na academia para todo lado. Posições favoráveis, Capês, Mirabete e Zé Carlos Guimarães. E Carlos José Guimarães. Posições contrárias, João Marcelo, Luiz Fernando e Pedro Armando. A minha posição é do Ministério Público. Nós somos favoráveis à cogestão, quanto à hotelaria, mantendo-se a soberania estatal, que não pode deixar de ser. Se não manter a soberania estatal, é ilegal e inconstitucional, é nulo. Né? Rapidamente, esses comparativos aí, eu acho que quanto a número, não tem argumento. É numérico, né? Ressocialização é uma coisa muito séria. Né? Eu ouvi numa discussão que teve, que assim, não, nós não podemos ressocializar quem não foi socializado. Na verdade, todo mundo foi socializado, mesmo que primariamente. Porque se ele não tivesse sido socializado, ele seria um lobo, estaria uivando ainda na floresta. Algum tipo de socialização primária o preso teve. O Estado não é bom administrador. Não tem jeito. Pela própria máquina, pela própria ineficiência, né? Pela dificuldade de fazer a máquina andar. Funcionário público. É muito complexo. Um exemplo clássico. Luna ainda era o secretário lá. Teve um agente penitenciário dele preso com 12 quilos de cocaína. Até hoje eu não consegui botar esse cara para fora. Não consegui. Recorre, vai, não sei o quê. Entrei com uma ação civil pública, independente da criminal. Doutor Ciro, nós temos que caminhar por pronto, conclusão. Vamos lá. Então, eu acho que assim, a violência precisa ser estancada. O futuro das prisões brasileiras, no modelo estatal, só não vai a lugar nenhum. É preciso achar um meio termo para, principalmente, ressocializar e colocar essas pessoas de volta ao mercado sem que voltem piores do que entraram. Barata falou uma frase muito interessante, o Alessandro. O cárcere será tanto melhor quanto menos cárcere for. Obrigado, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que nos brindou com muitos números. Bom, eu consulto aí a nossa assessoria técnica se há a possibilidade da gente voltar àquele... Vai lá para... Tá. Eu convido o doutor Ciro para sentar à mesa. Vamos começar os questionamentos. E o nosso relator já está chegando para que a gente faça a participação dos parlamentares. Agora, os convidados, para que os senhores possam entender, o relator vai fazer os questionamentos e os deputados vão fazer também algumas perguntas que são necessárias para que a gente possa entender melhor os números que foram apresentados. Vou esperar só para a gente não deixar de ver o filme. Ele vai apresentar. E depois as propostas que eles também têm. Presidência com a listinha aí dos inscritos. Não, mas pode cortar minha inscrição, tá? Eu vou ter que ir na reunião de Xanxerê. Xanxerê? Daquela comissão externa do temporal. Tá bom. Vamos chamar de que é horrível perguntar isso aí. Bom, obrigado. Ô Cunha, por que você não entra nas próximas? Daí, entra nas propostas, é melhor. Isso que vamos, por um problema técnico, vamos ter que abrir mão do vídeo e aí vamos só concluir com as propostas do Odair para passarmos aos questionamentos que são afetivos. É o interessante, viu, doutor Ciro, que a gente percebe em todas as exposições que falta realmente um órgão central com controle, não como rainha da Inglaterra,
que realmente mande, que controle, que faça normas padrões, né, para que sejam seguidas pelos estabelecimentos prisionais. Senão, não tem como a gente... Quando se quer fazer alguma coisa, quando o governo federal quer fazer alguma coisa, a alegação é que fere os princípios federativos, o pacto federativo. Aí estanca. E por aí vai. Quer dizer, tem dinheiro para construir presídio, o governo federal quer construir os presídios e não se consegue construir os presídios. E nisso já está aí, rolando aí 2 anos, 3 anos e não consegue. Conseguiu? Os sexos, em prisão provisória ou cumprindo sentenças em regime fechado. Quarteirizado funcionou. Pode iniciar. Em maio de 2002, a Reviver Administração Prisional Privada Limitada é uma empresa especializada em gestão prisional, seleção e capacitação de mão de obra, desenvolvimento de processos e de software voltados para o sistema prisional e, principalmente, a ressocialização do ser humano. Seu modelo de gestão inovador, focado na qualidade de serviços, recebeu em 2009 a certificação da ISO 9001-2008, desenvolvendo ações cujo principal foco é o fiel e absoluto cumprimento do ponto determinado pela Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, denominada Lei de Execução Penal, LEP. Atualmente, a Reviver é responsável pela gestão de unidades prisionais em vários entes federativos. Nestas unidades se encontram recolhidas por determinação judicial pessoas de ambos os sexos, em prisão provisória ou cumprindo sentenças em regime fechado ou semiaberto. As unidades são administradas num regime de cogestão entre os estados e a iniciativa privada, um modelo de gestão que tem se mostrado extremamente positivo e benéfico para o indivíduo preso, seus familiares, o poder público e a sociedade. Os estados continuam sendo responsáveis pela custódia e tudo que seja atividade fim da administração pública, desenvolvendo através dos servidores públicos as atividades indelegáveis da execução penal, cabendo à iniciativa privada todas as demais atividades meio para o perfeito funcionamento das unidades prisionais, humanizando e modernizando o sistema penitenciário e otimizando e assegurando o atendimento das assistências previstas na LEP, bem como uma permanente manutenção física, elétrica, hidráulica e de equipamentos e veículos em todas as unidades. Nossos empregados passam por um treinamento intensivo e permanente para lidar com as atividades desenvolvidas dentro da cogestão e cuja capacitação e recapacitação são fundamentais para a evolução do sistema penitenciário. A nossa seleção de funcionários é bastante rigorosa, passando por triagens, investigação social e por variados testes de aptidão e treinamentos. Uma vez concluído esse processo, estes funcionários são considerados em condições de ingressar de forma segura, consciente e profissional numa
unidade prisional, sempre com o objetivo de contribuir de forma objetiva e concreta com a ressocialização do indivíduo que se encontra preso. Nós contamos ainda com uma equipe de profissionais, composta por médico clínico e psiquiatra, advogados em apoio à defensoria pública, dentista, psicólogos, terapeuta ocupacional, farmacêutico, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, professores para o ensino regular, professor de educação física e pedagogos. Todos com consultórios e escritórios montados e equipados dentro das unidades, garantindo atendimentos dignos e regulares para a pessoa privada de liberdade, bem como o fornecimento de medicação prescrita pelos profissionais de saúde, já que as unidades possuem farmácias e ambulatórios muito bem equipados e que funcionam 24 horas de forma ininterrupta. A Reviver proporciona milhares de empregos diretos nos estados nos quais opera, além de inúmeros empregos indiretos, colaborando com a injeção de recursos nas economias locais, decorrentes não somente da remuneração de seus empregados, como das aquisições que efetuam no mercado atacadista, além de recolhimento de impostos e serviços aos municípios. Ao ingressarem na unidade prisional, as pessoas a serem recolhidas recebem um kit Reviver, composto de uniformes, calçados, material para higiene pessoal, roupas de cama e banho, desodorante, colchão e tudo mais que necessitam para atender suas necessidades durante a permanência na unidade. São devidamente orientados quanto às regras e normas do estabelecimento, seus deveres e direitos, cadastramento de visitas, horários para refeições e, principalmente, são apresentados a todas as opções de atividades físicas, esportivas, educacionais, culturais, religiosas e laborativas, colocadas à sua disposição e desenvolvidas nos diversos projetos de ressocialização existentes nas unidades. Pois a ressocialização é, sem a menor dúvida, o caminho para a reinserção social, a diminuição da reincidência criminal e a consequente diminuição da violência em nosso país, sendo a obrigação de todos, seja o poder público, a iniciativa privada e a sociedade, a busca incansável no tratamento humano da pessoa privada de liberdade, a manutenção física das unidades e do patrimônio público, no fiel e absoluto cumprimento da lei. Muitos destes projetos de ressocialização, a exemplo de fábricas de roupas, padarias, serigrafias, bibliotecas, lavanderias, manutenção predial, jardinagem, fábricas de sacolas, fábricas de artefatos de madeira, gráficas, horticultura, agricultura de frutas cítricas, entre outros, propiciam remuneração digna à pessoa presa, que muito colabora não só com a profissionalização do indivíduo, mas com a manutenção da sua família e a construção de bases sólidas para uma ressocialização. O alimento consumido por todos é produzido nas cozinhas industriais dentro das unidades penais, com um acompanhamento rigoroso de nutricionistas que zelam sempre por um cardápio equilibrado e a qualidade do que será consumido. Lavanderias industriais bem equipadas funcionam de forma constante para cuidar ainda mais da saúde e higiene do fardamento e das roupas de cama e banho de todos que se encontram recolhidos nas unidades. A Reviver possui plena consciência de seu papel na sociedade, quer seja na geração de empregos, renda e recolhimento de tributos, quer seja contribuindo para que a pessoa privada de liberdade cumpra sua pena com dignidade, humanidade, decência e segurança, e assim possa retornar à sociedade como um indivíduo recuperado e com reais chances de um convívio social. Aqui, nós crescemos valorizando o ser humano e acreditando plenamente no nosso objetivo primordial, a tão necessária melhoria do sistema penitenciário e a ressocialização. Porque para nós, reviver é possível. Antes de ouvir as suas propostas, são quantos estabelecimentos que a Reviver administra? 9, em 5 estados.
Se nós formos nos 9, vai ter isso aí? Vai ter exatamente isso aí. Olha que nós vamos lá. Estão, por favor, convidados. Passe lá para Presidente. Fecha ali. Presidente, Nos 9 não, mas em Sergipe tem um e eu posso constatar que é assim. Tá ótimo. Isso mostra que há esperança, né? Há esperança. Mas sempre através do trabalho. Se não tiver